inúmeros peixinhos que enfeitam aquários do mundo todo. E quase isolada deste mundo, uma comunidade sobrevive pescando artesanalmente as principais espécies ornamentais. Quando vem a cheia, todos se ajeitam como podem. E quando a cheia vai, uma outra atividade anima o povo do lugar. É a pesca da irapuca. O Rio Negro, no Amazonas, é um dos rios mais bonitos e misteriosos do mundo. A água, escura e limpa, tem um alto grau de acidez. É por isso que a vida neste rio não é tão abundante. Até hoje, pouco mais de 1000 espécies diferentes de peixes foram catalogadas aqui. No Rio Amazonas, são mais de 30.000 espécies diferentes. Por outro lado, existem peixes que só conseguem sobreviver e se reproduzir nessas águas. É o caso do cardinal, um peixinho que tem pouco mais de 1 centímetro de comprimento. É um afluente do Rio Negro e a vila de Daraquá é uma das dezenas de comunidades que sobrevivem da pesca de peixes ornamentais no Amazonas. As 5 famílias moram no que parece uma ilha. É, na verdade, um enorme banco de areia. As casas são de madeira, suspensas sobre toras de 3 metros de altura, uma precaução necessária para quando o rio subir. Francisco é o morador mais antigo da vila. Casado com Jane, tem 4 filhos. Ronaldinho, de 7 meses, Francisco Filho, de 2 anos, Frank Má, de 4 e Frank Júnior, de 5. O único brinquedo destas crianças é um caminhãozinho de madeira que o Francisco fez para elas. Só o pequeno Ronaldinho ainda não sabe nadar. Todos os outros já aprenderam, inclusive a pescar. Para essas famílias, a pesca dos peixes ornamentais é uma atividade que dura de 8 a 9 meses por ano. É a época em que o rio ainda está baixo. Quando o Rio Negro sobe, a água chega a ficar a 1 palmo do assoalho. E a vida muda bastante para os moradores da vila de Daraquá. Esse ano não foi no fundo não, ano passado foi no fundo ainda. Ficou só assim em cima do assoalho. Aí nós moramos assim, ele tava pra Bacela. Aí eu fiz outro assoalho por cima. Aí nós ficamos aí mesmo, mas passou só 2 semanas, aí fechou de novo. Aí saiu o assoalho. Na época da cheia, os animais são levados para terras mais altas ou mortos. A horta é feita em cima de troncos. Quando a água subir, ela vai ficar flutuando, amarrada na casa de madeira. Mas agora o rio está baixo e cheio de peixinhos ornamentais. A pesca toma o tempo de todos os moradores da vila. Alguns saem para pescar irapucas, uma espécie de tartaruga que os pescadores criam em viveiros. Elas parecem inofensivas, mas foi um animal parecido com esse, chamado cabeçudo, que com uma mordida arrancou um dos dedos do pé de Francisco. Mas via de regra, a tartaruga é que vira comida. A irapuca é um dos pratos mais apreciados na Amazônia. A pesca da irapuca é um dos passatempos preferidos dos moradores da vila de Daraquá. O sistema é a herança dos índios. Com um pedaço de pau, o menino bate com força na água. Os pescadores mergulham. Vão buscar as irapucas que, assustadas, se escondem debaixo dos galhos. A operação quase sempre dá resultado. O risco é pequeno e compensa. O risco é só a raia. O que acontece? Ela ferra a gente, né? É dolorido. É, dolorido. Assim diz os que já foram ferrados dela, né? É? Você ainda não... Não, graças a Deus ainda não. A parte do tempo. Das crianças aos adultos, todos em Daraquá só falam e vivem pelos peixinhos e aprendem uma lição logo cedo. A pesca ornamental depende de paciência e depois de disposição para navegar e vender o pescado vivo.
Uma longa viagem levando a riqueza pelo Rio Negro, de Daraquá até a cidade de Barcelos. Na vila de Daraquá, todos aprendem desde cedo a conviver com a água. E não é para menos. A pesca é um ofício que garante a sobrevivência destas famílias. Verdadeiros especialistas, aqui no Amazonas, os pescadores de peixes ornamentais são chamados de piabeiros. Francisco é um destes especialistas. Piabeiro experiente, ele sai bem cedo para a pesca, às 5 da manhã, e rema durante 50 minutos até chegar aos igarapés. Estes são os lugares onde mais se encontram peixes ornamentais. Eles ficam nas margens e, como em toda pesca, esta também é um exercício de paciência. Francisco usa o rapixé, uma espécie de peneirão com a rede de malha bem fina. Com o remo, ele praticamente toca os peixinhos para dentro do rapixé. Num dia bom, Francisco chega a pescar 15 mil peixes desta maneira. A variedade é enorme e são peixes que só existem aqui, nos igarapés do Rio Negro. Cardinal, acará-disco, rosa-céu, bodó-onça, arraia, rodóstomos, aequidens. A variedade é grande, o preço é pequeno. Hoje os pescadores do Rio Negro recebem entre 5 e 7 reais por 1000 exemplares do cardinal, que é o peixe ornamental mais pescado e também o mais vendido nessa região. A gente batalha muito para conseguir. Ainda mais do jeito que já está. Tem muitos pescadores já hoje em dia, né? É. E aí dificulta mais um pouco. Porque todo mundo leva, né? E com isso o preço cai também. E quando a gente vende esse peixe por esse preço, a gente recebe o dinheiro logo, né? E agora eu tô com umas 3 semanas que eu vendi um peixe aqui, quase uns 100 milhões de peixe, e não recebi nem um centavo até agora. Por causa da distância, cerca de 80 quilômetros pelo rio, os pescadores só viajam 2 vezes por mês até a cidade de Barcelos. Esses 2 barcos, por exemplo, já estão navegando há 15 horas pelo Rio Negro. A viagem vai demorar quase o dobro do tempo normal. É que o barco da direita, do seu Raimundo Oliveira de Araújo, quebrou o motor. E ele está subindo o rio, rebocado pelo Coração de Mãe, que neste caso justifica plenamente o nome. O barco do seu Raimundo leva 40 mil cardinais. Por causa do atraso, muitos vão morrer durante a viagem. Morre, porque a viagem não é normal, né? Disparam os preços. O pescador trabalha... Barcelos fica às margens do Rio Negro. A cidade tem história. Foi fundada em 1758. É um dos maiores municípios do mundo. Área de 122 mil quilômetros quadrados. Aqui dentro caberiam países como Suíça, Holanda, Hungria, Bélgica. É nesta área imensa que fica o maior arquipélago do planeta, o Mariuá, que na língua indígena significa grande braço. Um conjunto de 1.218 ilhas, descoberto recentemente pela NASA. Arquipélago chamado também de Anavilhanas. Barcelos foi também a primeira capital do Amazonas. Hoje a cidade tem um outro título que não deixa de ser importante. É a capital mundial dos peixes ornamentais. Tudo aqui gira em torno dos peixinhos, até a cultura. O carnaval em Barcelos acontece na última semana de janeiro. O 4º Festival do Peixe Ornamental. A cidade para durante 4 dias. São 2 blocos. O Cardinal, que tem as cores vermelho e azul. E o acará-disco, preto e amarelo.
A rivalidade entre os dois divide e anima a cidade. O FESPOB, Festival do Peixe Ornamental de Barcelos, já é uma das principais festas da Amazônia. O peixe ele só saía do município, não ficava nada para o município. Com esse festival, então, começaram a descobrir as coisas e também a deixar um pouquinho aqui no nosso município, né? Ficar um pouquinho para Barcelos através da economia do município. Barcelos é um ponto de partida para a exportação. É o principal entreposto no comércio dos peixes ornamentais do Rio Negro. Daqui os peixes que chegam das vilas e aldeias são embarcados para Manaus, mas aí já com um preço bem diferente daquele que é pago aos piabeiros. Raimundo Ribeiro é o maior comprador de peixes de Barcelos. É, na verdade, o primeiro atravessador no negócio onde todos ganham muito bem, menos o pescador de peixes ornamentais. Depois que ficou estabilizada a moeda, desde 2 anos que é o mesmo preço. Cardinal, disco, todo peixe. Hoje a média, vamos falar em termos do cardinal, qual que é o preço? É uma média de R$10 o milheiro, a média de preço de cardinal. Isso aí depende do tamanho, né? Também, das condições que o peixe se for um peixe pequeno, é claro que eu não vou poder pagar de R$10, eu pago de 7, de 8, é o mínimo é 7. Até R$10, se for um peixe bom, até R$12 a gente chega no peixe. Esse peixe que você, aí depois você vai receber um valor diferente por ele. Claro, aí eu tenho que ganhar o meu, né, para poder sobreviver, senão eu vou... Então eu me baseio de ganhar 30% em cima desse peixe, para eu poder ter o meu lucro e também descontar as perdas que eu tenho, é claro. No final de semana, Raimundo compra, em média, 450 mil peixes ornamentais. No dia em que estávamos no barco, Raimundo Ribeiro recebia um grande carregamento de acarás. Ele paga ao piabeiro R$1 por cada peixe igual a esse. Nos aquários das grandes cidades, o mesmo peixe pode chegar a R$30 cada um. Com os cardinais, a situação é ainda pior. Nos aquários, cada peixinho desse custa, em média, 60 centavos. 100 vezes mais que o preço pago aos piabeiros. É lamentável, mas é verdade. Ele custa aqui no Rio Negro, aqui em Barcelos, ele custa uma faixa de R$8 o milheiro. Eu me assustei um dia desse com um amigo me falando que em Miami custa $2 um cardinal. Eu me assustei e depois, através de pesquisa, concluí e comprovei que é real, que é realidade. Infelizmente, ainda não tem uma entidade que possa lutar por esses pescadores. Eu estou torcendo para mudar esse sistema em que o caboclo sofre, trabalhando, se matando e não conseguindo nada. A pesca dos peixes ornamentais é a maior riqueza da região. O que falta é distribuir os lucros de maneira justa e equilibrada. Quando isso acontecer, talvez Francisco consiga comprar alguns brinquedos para as crianças e outros enfeites para a casa, além do vidro que fica na janela. É um aquário com cardinais, a única decoração na casa do melhor pescador da vila de Daracuá.